Se a gente parar para pensar, toda a sociedade tem um jeito de se organizar em hierarquias. É quase uma regra, né? Algumas pessoas no topo, outras na base. Mas como essa divisão acontece? Bora entender como a sociologia explica esse fenômeno, que é um conceito-chave para decifrar o mundo à nossa volta. E tudo começa com a pergunta de $1 milhão. Por que em todo lugar do mundo existem diferenças tão grandes de riqueza, de poder, de oportunidades? Será que isso é natural ou é algo que a gente constrói? Essa questão é o ponto de partida de tudo. E a sociologia tem um nome para isso: estratificação social. Imagina a sociedade como se fosse um bolo de várias camadas, sabe? Cada camada, o estrato, tem um acesso diferente aos recursos, às coisas boas da vida. Na prática, é o sistema que organiza e até justifica a desigualdade. Mas essa organização, esse bolo social, nem sempre foi cortado do mesmo jeito. A maneira de definir essas camadas mudou muito ao longo da história. Vamos dar uma olhada em 3 modelos principais, do mais rígido e travado para o mais, digamos, teoricamente flexível. O primeiro é o sistema de castas. Aqui a regra é simples e direta. Nasceu, tá definido. Onde você nasceu é onde você vai morrer, sua profissão, com quem você vai casar, seu status, tudo é determinado pela família. A ideia de subir na vida simplesmente não existe. O destino já vem lacrado de fábrica. Depois, a gente tem os estamentos, o modelo lá da Europa feudal. Lembra da nobreza, do clero, dos servos? Então, era bem parecido com as castas, só que com uma frestinha na porta. Era dificílimo, mas não totalmente impossível mudar de estamento. Era o spoiler mais radical da história. A pessoa já nascia sabendo qual seria sua carreira. E aí a gente chega no sistema atual, o sistema de classes. Aqui, o que define a posição de alguém não é mais o sangue ou a tradição, e sim, principalmente, a condição econômica, a grana. A grande promessa desse sistema é a mobilidade social, a ideia de que o esforço de cada um pode levar a pessoa para cima. Então, resumindo, a grande diferença entre eles é a mobilidade social. Nas castas, a porta está trancada e a chave foi jogada fora. Nos estamentos, a porta está trancada, mas vai que alguém ache uma cópia escondida. Já no sistema de classes, a porta, em tese, está aberta. A questão que fica e que define o debate hoje em dia é: como fácil é passar por essa porta? E para entender a fundo o sistema de classes, a gente precisa acompanhar o confronto intelectual mais famoso da sociologia, uma verdadeira batalha de gigantes, que é assunto certo em provas. De um lado, Karl Marx, do outro, Max Weber. Cada um deles desenhou um mapa diferente para a gente entender a nossa sociedade. Para o Marx, a análise é direta, focada na economia. Ele dizia que a sociedade capitalista se divide em 2 grandes grupos: a burguesia, que são os donos dos meios de produção, das fábricas, das terras, e o proletariado, que é quem vende sua força de trabalho. Para ele, o conflito constante entre esses 2 grupos é o que move a história. Já o Weber olhou para o mesmo cenário e falou: calma aí, a história é um pouco mais complexa. Ele concordava que a dimensão econômica era super importante, mas não era a única. Para ele, a estratificação acontece em 3 níveis: classe, que é a grana, status, que é o prestígio social, o respeito, e partido, que é o poder e a influência política. O fundamental aqui é essa comparação direta. Para o Marx, tudo se resume ao conflito econômico. Ponto. Já para o Weber, as coisas são mais fluidas. Pensa num professor universitário super respeitado. Pode não ter uma renda altíssima, mas tem um status social enorme. Ou um político influente, que tem muito poder, mas não é o mais rico. Essa visão de 3 dimensões do Weber é super importante. E para botar mais lenha nessa fogueira, vamos para uma curiosidade. Outros pensadores também entraram nessa discussão sobre quem realmente manda na sociedade, e um deles teve uma sacada bem provocadora sobre o poder. Esse é o sociólogo italiano Vilfredo Pareto. Com essa frase forte, ele quis dizer que a sociedade é sempre governada por uma minoria, uma elite. O que muda com o tempo não é a existência dessa elite, mas sim quem faz parte dela. Elites sobem ao poder, dominam por um tempo e depois caem, sendo substituídas por novas elites. É um ciclo que ele chamou de circulação das elites. Ok, já vimos os sistemas do passado e o debate clássico. Mas hoje em dia, a gente sabe que a estratificação é ainda mais complexa. Não se trata apenas de classe econômica. Outras camadas se cruzam e tornam a desigualdade um fenômeno com muitas faces. Dá uma olhada nesse número: 43,1%.
Sozinho ele não diz muito, mas ele revela que, no Brasil, os 10% mais ricos da população concentram 43,1% de toda a renda do país. É um dado que aterra a discussão e mostra de forma brutal o tamanho do abismo da desigualdade econômica. E além da renda, esses outros marcadores sociais criam diferentes níveis de vantagem e desvantagem. Gênero, raça, a origem da pessoa. Tudo isso se cruza com a classe social e pode abrir ou fechar portas, tornando a tal escada da mobilidade social muito mais íngreme para umas pessoas do que para outras. E isso nos leva de volta à grande promessa do sistema de classes. A mobilidade social existe, a escada está lá. Mas se a gente considerar todas essas camadas de desigualdade que se sobrepõem, será que a subida é igualmente possível para todo mundo? Ou será que para muitos essa promessa continua sendo só uma miragem no horizonte? Fica a reflexão.